Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo sussi? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou o professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música das Oficinas Culturais da Secultur. Hoje nós vamos ter mais um vídeo do nosso quadro Foco na Voz, onde nós teremos uma aula completa de 50 minutos. Essa videoaula é um pouco diferente do formato que a gente estava acostumado, onde nós tínhamos nossas aulas presenciais. Aqui eu estou gravando esse vídeo da minha casa, então pode ser que de vez em quando vaze algum som, ou pode ser que eu erre. A ideia é que tenha o mínimo possível de edições, só aqueles cortes pontuais mesmo, para que a gente possa melhorar o rendimento da aula, mas eu não vou fazer grandes edições, ok? Eu espero que vocês possam se acostumar com esse nosso novo formato. E é isso, pessoal. Afinal, nós estamos num tempo diferente, não é mesmo? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Partiu? Bora lá? Então é nóis! Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre respiração, entendendo como que funciona a questão do vínculo de trabalho que existe para criar o apoio e o sustento, e como os dois trabalhando juntos criam a coluna de ar. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto de novo, porque ele vai ser muito relevante para o conteúdo da nossa aula de hoje. Mas hoje a gente vai aprender mesmo sobre o aparelho que existe no nosso corpo que é capaz de trazer a beleza para a nossa voz. E a gente vai entender como, manipulando esse aparelho, a gente pode ganhar várias ferramentas que melhoram a nossa performance vocal, tanto interpretativamente quanto pensando em técnica. E aí, tá preparado para essa aula de hoje? Então, bora lá! Ah, mas antes eu preciso dar os recadinhos da semana. Primeiro recadinho é sobre a questão da boa convivência. Nós estamos vindo para essas redes sociais e está sendo nossas primeiras experiências. Então, eu queria pedir que nós trouxéssemos para esse ambiente online aquele mesmo espírito fraternal que nós tínhamos nas nossas aulas presenciais. Então, assim, não vamos permitir que haja de nenhuma forma algo ofensivo entre nós, beleza? O segundo recadinho eu vou dividir em dois. A primeira parte é falando sobre as nossas monitorias, só que é a monitoria do Facebook. O Facebook, nós temos um grupo lá chamado Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Lá nós estamos trabalhando, elaborando nossa apostila, tirando dúvidas sobre a videoaula que tivemos durante a semana e estamos criando um novo diálogo através da live que nós fazemos toda quarta-feira às 15 horas. Nesse grupo do Facebook, você vai encontrar também outras possibilidades de interagir com os alunos que já estavam nas aulas presenciais. Nós teremos mentorias, nós teremos unidades de estudo, que é onde a gente vai estar elaborando mesmo a nossa apostila. Enfim, vai lá, dá uma olhadinha. O grupo é um grupo aberto. Você precisa enviar uma solicitação para fazer parte do grupo, mas na verdade é só porque eu não sei tirar essa solicitação. Mas eu aceito todo mundo que estiver lá. Então, se você quiser fazer parte do grupo, é só solicitar que eu com certeza vou aprovar. Tudo bem? O segundo recadinho é continuação, né? Aliás, a continuação do segundo recadinho é justamente sobre a nossa outra monitoria, que é na sexta-feira às 15 horas. Só que essa acontece no Google Meet. Lá nós estamos trabalhando com formas práticas mesmo do canto, tanto em conjunto quanto individualmente. Nessa semana, nós vamos ter uma aula um pouco diferente e a ideia é fazer um karaokê online. Você é nosso convidado. Participe lá, tá? É sexta-feira, às 15 horas, no Google Meet. Como precisa de um link, eu vou disponibilizar esse link no Facebook, lá no nosso grupo, tá bom? Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar o link e assim a gente vai ter um momento de descontração onde nós teremos um karaokê online, tá? Todo mundo se preparando. Se prepara também, vem cantar com a gente na sexta-feira. Tudo bem? O próximo recadinho que eu queria dar é que aqui no canal do Cultura na Rede existem outros vídeos de outras oficinas acontecendo
dá uma olhadinha, procura aí no canal. Vai que tem alguma outra oficina que te interesse também, né? Daí você pode fazer. Para garantir, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim toda vez que tiver um vídeo novo, você pode conferir de qual oficina é. E também aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, que é uma forma de mostrar que você continua interagindo aqui comigo, beleza? Bom, chega de recadinhos, vamos então para a nossa aula, né, pessoal? Agora sim! Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre respiração, entendendo a questão do vínculo dos músculos que trabalham em favor da coluna de ar. Eu não vou falar tudo isso de novo, porque eu falei na aula anterior, mas é muito importante que a gente entenda que todo aquele sistema de respiração, na verdade, acontece porque a gente pretende criar um sistema de pressão que controle a nossa voz. Mais ou menos assim. Acontece que a gente imagina que a pressão vai ser exercida na prega vocal, que fica aqui atrás do gogó, né? A gente imagina que vai ser nesse lugar que a gente vai concentrar a nossa atenção em prol de ganhar, por exemplo, volume na nossa voz. E não é bem assim. A gente vai entender hoje que existe um aparelho chamado trato vocal, que ele, quando trabalha com coerência, respondendo aos seus objetivos, né, ao que você pretende que ele execute, você consegue ganhar volume, projeção, intensidade na voz e algumas características a mais. Primeiro, a gente precisa entender o que é o trato vocal, onde ele fica, o que ele faz, e é isso que a gente vai fazer nessa primeira parte da aula. Depois, eu vou começar a mostrar o vínculo que existe entre a respiração e o trato vocal. A gente vai sim falar sobre o quanto é importante aqui a nossa prega vocal ali atrás do gogó, né? As cordas vocais, como são popularmente conhecidas. Mas a gente vai tratar disso em outra aula, porque esse assunto também exige alguma atenção. E é uma atenção bem especial, por isso a gente vai dividir dessa forma, beleza? Então, pessoal, vai se preparando. O trato vocal é, na verdade, todo o aparelho que começa aqui, ó, a partir da prega vocal até a saída do som. Então, a gente vai dividi-lo e compreender cada partezinha que ele tem, tá bom? O primeiro órgão, né, o primeiro lugar do trato vocal é a laringe, que é onde fica a prega vocal, é a nossa garganta aqui, o gogó, tá bom? Depois da laringe, a gente tem a faringe. A faringe é uma parede que vai desde a base da laringe até lá em cima. É aquele fundão que dá para ver quando a gente abre a boca lá na garganta, é o fundão da faringe, tá bom? A faringe, ela é dividida em 3 partes e é conforme a altura dela na nossa, né, no nosso corpo. A gente tem a base dela, que a gente chama de laringofaringe, que é a faringe na região da laringe, beleza? Eu vou falar dos nomes, as nomenclaturas, para que vocês possam estar familiarizados com elas. Principalmente porque eu não almejo ser o professor de vocês para sempre. E eu acho muito importante que quando vocês forem procurar outros profissionais, vocês já compreendam esse tipo de linguagem, porque provavelmente é assim que esse profissional vai lidar com a tua voz também. E também porque é importante que a gente tenha essa conciliação da fisiologia vocal com a técnica vocal. Por exemplo, se você for procurar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, vai ser mais ou menos assim que vai ser o diálogo se a pessoa entender que você é uma pessoa que estuda canto. Então, é por isso que eu vou falar a nomenclatura para vocês. Mas não precisa ficar pensando em memorizar. Eu vou repeti-las tantas vezes que daqui a pouco elas vão ficar bem familiares para a gente, tá bom? Então, assim, nós temos aqui a base, a laringofaringe, como eu já expliquei. Daí, um pouquinho para cima, nós temos a orofaringe, quer dizer, a faringe na região oral, na região da boca. E daí, um pouco para cima, nós temos a laringofaringe, aliás, a rinofaringe, que fica concentrada daí na região do nariz, né? Então, nós temos aí toda a parede faríngea, ok? Então, comigo, vou continuar. Depois,
nós temos os filtros ressonantais. Esses filtros são lugares por onde a voz passa e, conforme vai passando, ela é filtrada e ela ganha novas características. Esses filtros ressonantais, eles são o palato mole, lá atrás na boca, que dá para sentir onde fica a campainha lá atrás, sabe? Lá é o palato mole. Pode ser o fundo do palato duro, que fica aqui mais para frente, onde fica aquela voltinha ali do céu da boca, ok? Ou pode ser os sinos frontais, que são cavidades que nós temos no rosto, que também são filtros sonoros. Conforme a gente consegue impulsionar a nossa voz com a coluna de ar, essa voz passa pela prega vocal que vai vibrar livremente. A gente vai estudar sobre isso daqui a pouquinho, numa próxima aula. A gente vai vibrar essa prega vocal livremente, mas de uma forma coordenada. O som vai passar e ele vai passar pelo trato vocal. E é no trato vocal que o som vai se ajustando e ganhando qualidades e características. E por fim, esse som chega nos articuladores. Os articuladores são o palato duro aqui na frente, né? A frente do palato duro, na verdade, já quase nos dentes. Os dentes, a língua, os lábios, tudo isso são articuladores. Nós também vamos ter uma aula para falar sobre esses articuladores, porque são eles quem vão trabalhar um bocado com a dicção do nosso idioma. E a gente precisa resolver bem a nossa fala, o nosso canto, para que ele seja bem compreendido. Então a gente vai ter uma aula para falar só sobre os articuladores. Mas hoje o nosso foco é entender todo o trato vocal, o aparelho como um todo. Então, olha só que interessante, a voz sai através da coluna de ar, impulsionando a vibração da prega vocal, e ela passa pela, que está na laringe, a prega vocal está na laringe, e essa voz passa pela parede faríngea toda, né, pelo tubo faríngeo todo, saindo da laringofaringe, orofaringe, rinofaringe, chegando nos filtros ressonantais, e chegando nos articuladores até que a voz saia como a gente entende, ou, né, como a gente ouve. Essa voz, ela passa por esse processo de construção. Pensem assim, ó, é como se fosse uma mesa de som cheia de dispositivos. Conforme você aciona cada dispositivo daquela mesa, muda a característica do som e muda o timbre do som. É isso que a gente vai construir com a nossa voz. Então, na verdade, se trata da gente compreender todo esse tubo, né, esse aparelho, para que a gente consiga ganhar características para nossas vozes, né? Então, assim, não estou dizendo qual é o certo ou qual é o errado, mas sim quais são eles e como nós vamos manipulá-los, as possibilidades de manipulação para encontrar o resultado vocal que a gente almeja, não é mesmo? Vocês estão conseguindo entender, pessoal, que maravilhoso que é o que eu estou explicando? Porque significa que existem tantos recursos a partir da prega vocal para melhorar a qualidade do nosso som que a gente consegue quase que infinitas possibilidades de recursos vocais. E a gente vai começar a entender esses recursos e como que a gente vai começar a manipulá-los, beleza? E você sabia que, por causa dessa manipulação que é possível criar com o trato vocal, a gente traz características das artes visuais para os elementos vocais? É isso mesmo que você está ouvindo aí. Nós chamamos isso de sinestesia. A gente traz de um outro setor da arte, da cultura, elementos que podem ser traduzidos de alguma forma para a nossa forma de fazer arte e cultura. A gente vai trazer, no nosso caso, alguns conceitos de brilho e uma voz, né, uma voz com brilho ou uma voz mais escura.
uma voz clara ou uma voz mais opaca. E isso são características das artes visuais, mas que nós vamos trazer para o canto porque é possível dar essas características para o som manipulando esse trato vocal. Fiquem tranquilos, eu sei que eu estou falando bastante agora e você está pensando, professor, mas você está falando e não está fazendo. Eu já vou fazer, eu já vou demonstrar para você, tá bom? Primeiro eu quero introduzir tudo isso para quando eu for fazer, você tá assimilando melhor o que vai estar acontecendo, beleza? Mas eu já trago para você esses exercícios, esses fazeres práticos, tá bom? Sempre é importante a gente entender, pessoal, que a gente está falando de músculos e a manipulação desses músculos. Quando vocês forem começar a lidar com essa questão do trato vocal de uma forma mais séria, assim, mais estudiosa, afinco, vocês vão ver que a voz vai ganhar outras características que você não está acostumado. E muitas vezes isso gera uma certa insegurança. Às vezes, acumula com a insegurança que nós já tínhamos antes mesmo de vir cantar. E isso é normal, pessoal. Isso faz parte. É importante que vocês entendam que nesse momento é preciso coragem. Agora eu não estou falando daquela coragem de subir no palco como nós tivemos aquela nossa primeira aula. Eu estou falando de uma coragem de você consigo próprio para lidar com essa voz que vai começar a surgir, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho percebido, com o passar do tempo, que essa insegurança pelo fazer errado é um dos principais fatores de te fazer errado. A minha sugestão é que você enfrente esse erro. Erra, mas erra com muita certeza. Eu tinha uma professora de canto que fazia uma analogia. Ela comparava como enfrentar um animal selvagem. Ela falava que a voz é como um animal selvagem. Se você demonstrar medo, ele vai enfrentar você. Você precisa mostrar segurança nesse momento. E eu lembro de um episódio que eu assisti muitos anos atrás, quando eu era criança, numa televisão, um programa de televisão sobre animais. E estava passando um desses aventureiros, né, numa savana na África, e conforme ele ia caminhando, ele ia explicando sobre essa questão do enfrentamento do animal selvagem em relação ao medo e tudo mais. E ele se depara com um bando de leões e ele vai enfrentá-los usando um rolo de papel higiênico. Eu queria muito lembrar que episódio era esse, de que programa que é, mas eu era muito criança, eu não vou lembrar muito certo, então prefiro não arriscar. Mas eu fiquei muito impressionado, porque ele enfrentava os leões com um rolo de papel higiênico e os leões ficavam com medo. Depois ele explicou que isso acontecia não pelo rolo de papel higiênico em si, mas pelo comportamento dele em relação ao rolo de papel higiênico. Como ele acreditava que o rolo de papel higiênico poderia vencer os leões, ele fingia essa possibilidade, os leões assimilavam esse comportamento. E por não conhecer o objeto, eles ficavam receosos de que de fato poderia ser algo perigoso. Afinal de contas, um ser humano estava enfrentando eles com aquilo, né? Então eles deduziram, os leões, de que era algo perigoso para eles. Então, assim, isso pode ser comparado à nossa situação também. Se você ficar com medo, se você tiver receio de tentar, pelo menos, encontrar esses lugares, arriscar novas vozes e novas experiências, pode ser que você acabe não conseguindo superar essa dificuldade. Por isso que é muito importante que você enfrente esse momento, essa situação e que você arrisque. Então erra, mas erra com propriedade, tá bom? Não tenha medo do erro. Afinal de contas, a aula é para isso, é na prática, na vida real, que a gente tem que ter o zelo pelo não erro. Mas a aula foi feita para a gente errar também, né? Então, pessoal,
Não fiquem com medo, enfrentem esse som e vão tentando construir, ok? Então, comigo até aqui, eu vou continuar, hein? Tá bom, professor, você falou bastante até agora, mas e cadê os exercícios práticos? Bom, finalmente chegamos neles. A primeira coisa que a gente precisa entender é que um cantor não tem intervalos. Ele é cantor o tempo todo. Então, nós vamos ter sempre o canto presente, mesmo quando não estivermos cantando. Significa que na prática do dia a dia, nós também precisamos lembrar de alguns aspectos da técnica vocal. Então, por exemplo, se você vai praticar um esporte, se você está nos seus afazeres do dia a dia, claro que você vai usar a respiração habitual do dia a dia. Mas se você tiver que falar em público, se você for fazer uma palestra, dar uma aula, se apresentar em algum lugar que não seja necessariamente cantando, claro que a respiração bem feita vai te auxiliar. A mesma coisa vai acontecer com o trato vocal. E é por isso que é importante que a gente comece a assimilar algumas questões do trato vocal para as práticas do dia a dia. A primeira prática que a gente vai adotar é uma fala chamada flow phonation. A flow phonation é uma fala sem brilho, é uma fala que é mais confortável para o trato vocal. Esse flow phonation você pode encontrar fazendo alguns exercícios de algumas formas, mas a forma mais simples da gente assimilar agora é imaginar que está falando com um grande bocejo, ok? Essa fala com o grande bocejo ali, né? Essa voz aqui, ela já é um princípio de flow phonation. E daí você vai trazendo essa voz para frente, vai trazendo para frente, tentando manter o trato vocal o máximo alongado possível. Essa voz, ela economiza o esforço vocal vindo da prega vocal. É diferente de você ficar falando aqui, ó. Aqui é quando você coloca o funcionamento na prega vocal. E daí você fica falando assim o dia inteiro e de noite quer cantar, quer fazer outra coisa. Não dá, entendem? Então é importante que a gente adote para a prática do dia a dia uma fala flow phonation, ok? Então aqui nós temos um primeiro passo do que a gente deve fazer, certo? Continuando então, para garantir que a flow phonation vai estar bem feita, é importante que a gente entenda do alongamento do trato vocal. Claro, eu estou falando de uma prática falada, mas no canto, o alongamento do trato vocal também é muito utilizado. Alguns aspectos de técnica do canto vão ser mais alongados, o trato vocal. Então, por exemplo, um cantor de ópera, uma cantora de ópera tem o trato vocal muito alongado, muito, né? E na verdade, assim, acredito que o canto lírico seja, de todos os aspectos do canto, aquele que mais exige do seu performer. Vai exigir mais da coluna de ar, mais do apoio, mais concentração desse ar, vai exigir um alongamento maior do trato vocal, a voz vai ter que estar num nível superior de brilho. A gente já vai entender essa questão do nível de brilho, né, que eu falei das cores. Eu já vou trazer isso de novo, tá bom? Não esqueci, não. Então, o que a gente precisa é começar a assimilar esse alongamento aqui do trato vocal. Como que a gente vai fazer isso? Tem algumas formas que você pode identificar esse alongamento do trato vocal. Veja, quando você engole, põe a mão assim no gogó e engole. Percebe que o trato vocal, aqui, o gogó, ele sobe e desce? É a tua laringe, ela sobe e desce porque ela é um sistema de impedir que você se engasgue. Então, a principal função, na verdade, dessa região laríngea e da prega vocal é impedir que você se engasgue. Então, por isso que quando você engole, ela sobe e desce. Quando a gente vai cantar, não é a prática que a gente deve adotar. Aqui a gente precisa que essa musculatura desça primeiro, ok? E como que vai ser essa descida aqui da laringe? A gente vai fazer da seguinte forma. Pensa na consoante B. Só que em vez da gente emitir o som, falar B, a gente vai
engolir ele. A gente vai fazer. Façam aí. Quero ver. Fez? De novo. B, ó. Dá para sentir que ele tem um movimento. Desce aqui o gogó e sobe lá o céu da boca, o palato mole, né? Lá na campainha levanta, né? Tem esse movimento aí. Quando a gente constrói esse movimento, a gente está criando o alongamento do trato vocal. Mas vamos combinar. B é um exercício muito curtinho, logo a musculatura volta para o lugar dela e a gente acabou mal sentindo o que ela deveria fazer. A gente precisa, na verdade, de um exercício que seja de fortalecimento desse músculo, igual a gente estava fazendo os exercícios da respiração, né? Então, a gente precisa pensar em um outro exercício que também pode fazer esse alongamento do trato vocal, mas que seja mais duradouro. E esse exercício nós vamos fazer usando o bocejo. Lembra que a gente fez ali agora há pouco a fala como se fosse? Então, o bocejo é um bom exercício de alongamento do trato vocal. É importante ficar cuidando da língua, porque a língua não pode ficar muito tensionada. A gente vai precisar dela como um articulador, então ela não pode ser usada para o alongamento do trato vocal, certo? Vamos tentar fazer então um bocejão? Aproveita e curte o seu bocejo. Espreguiça, se alonga e boceja, ok? Vamos lá, um bocejão. Vê como alonga todo o trato vocal, como a voz encaixa lá em cima e tudo? Então, esse é um bom exercício que a gente pode fazer. O problema é que também, né, o bocejo, ele foge um pouco da prática do dia a dia. A gente não tem como ficar fazendo um bocejo de muito tempo. Então a gente não consegue ter um fortalecimento muscular controlado, assim, exatamente o que a gente quer fazer. Mas existe um exercício que permite isso. Nós vamos adotar um exercício chamado espaguete, tá? E esse exercício consiste em você puxar o ar como se estivesse comendo um macarrão espaguete. Mas não me engane, não é para fazer como se estivesse comendo um macarrão espaguete, sei lá, alho e óleo, sabe que você faz e engole. Não, eu quero que você pense um espaguete pesado, molho à bolonhesa, 4 queijos, tá bom? Que seja difícil de puxar. Mas eu também quero que você cuide com a tensão da tua língua, hein? Não pode ficar tensa porque a gente precisa da língua como um articulador, beleza? Para tentar minimizar dano, vamos pensar assim, ó, que a pontinha da língua vai tentar ficar encostada na gengiva aqui embaixo nos dentes, beleza? Pelo lado de dentro, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. Ok? Puxando o ar como se estivesse comendo um espaguete. De novo. Oh, vocês viram que tem uma mosca. Eu não vou ficar editando isso. Vai ficar aparecendo. Não é uma mosca, é uma mariposinha assim dessas de luz. Ela vai ficar aí, tá? Convivamos com uma mariposinha de luz, tá bom? Então, pessoal, só tomara que eu não engula ela durante o exercício. Mas, né? No mais, tudo bem ela estiver aparecendo. Então, pessoal, a gente vai adotar o exercício do espaguete. Eu vou fazer, vou levantar aqui para que vocês vejam o meu gogó. Eu não sei se a luz está ajudando muito, eu vou virar aqui, ó. Acho que dá para ver melhor, né? Eu vou fazer descendo o gogó, veja só o que acontece lá, ó. Viram? Esse é um exercício do espaguete. É isso que é para vocês fazerem, tá bom? Como que a gente vai construir isso para o dia a dia? Porque só fazer assim aleatoriamente não adianta. A gente precisa criar objetivo para esse exercício. Então a gente vai fazer como a gente já estava fazendo os outros. É como se fosse uma série de academia, onde nós vamos pensar em um exercício de resistência e um exercício de agilidade. O nosso exercício de agilidade vai ser fazer com que a prega vocal desça e suba novamente, beleza? Então, eu vou te desafiar assim, ó, põe a mão no gogó e a gente vai tentar fazer 5 vezes seguidas com que ele desça e volte para o lugar dele. Só que a gente vai fazer interrompendo essas descidas, tá bom? Vai ser assim, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Só que eu não vou fazer contando agora, tá bom?
Eu vou contar nos dedos, mas não vou fazer contando. Era só para vocês entenderem que ele é interrompido. Vamos de novo, então? Foi? Legal? Tá comigo até aqui? Sobrevivendo bem? Vamos continuar então, mais uma vez. Vamos lá? 3, vai! Tranquilo? 5 é um bom começo, mas é pouco. O ideal é que você comece com uns 10. Só que eu acho que pode ser que seja muito para começar. Então experimenta esses 5 primeiro. Se você sentir que esses 5 foi fácil demais, você faz mais um pouco. A mosca tá me incomodando aqui, galera. Você faz mais um pouco. Se você sentiu que 10 é muito, diminui um pouquinho, faz um pouco menos. Mas o importante é que você mantenha um padrão e que você vá se desafiando a fazer sempre um pouquinho mais. E esse vai ser o nosso exercício, a nossa série de exercícios para agilidade no alongamento do trato vocal. Agora a gente vai fazer um exercício de resistência, que é bem parecido. A diferença é que ele não vai se interromper, ele vai ser seguido, contínuo, do começo ao fim, contando 5, beleza? De novo com a mão ali no gogó para ter certeza de que está sentindo, que desça, ok? Vamos lá então? 3, vai! Esse eu não contei em voz alta porque não tem como, né? Eu tô puxando o ar, não dá para contar. Mas vocês viram? Fiz os 5 segundinhos seguidos. Vamos fazer mais uma vez? Então vamos lá. Tranquilo até aqui? Sobrevivendo bem? Mais uma vez para ter certeza. Vamos lá? Isso! Agora sim. Nós temos já 2 exercícios que são para a série de alongamento do trato vocal. É fácil de executar. E assim, faça conforme seu ritmo, ok? 5 tá te cansando muito? Se prepara, se fortalece muscularmente para dar conta desses 5. 5 segundos é bem pouquinho, tá bom? Fortaleça essa musculatura para que ela aguente, tá certo? Depois, mais para frente, eu vou trazer um novo desafio sobre esse alongamento do trato vocal, mas vai ser um pouco mais para frente, quando essa musculatura já estiver respondendo melhor, ela estiver te obedecendo bem, tá bom? Agora que você já fez esses exercícios do alongamento do trato vocal, é importante a gente entender esse alongamento do trato vocal com uma prática de som, porque a gente fez sentindo o ar entrando, mas como seria com esse ar saindo? Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai puxar o ar contando 5 segundos. Só que agora você vai concentrar, além dessa descida, que esse alongamento do trato vocal, porque assim é isso, ao mesmo tempo que aqui o gogó desce, o palato lá, a campainha, ela sobe. Então a gente tem o alongamento dos dois lados, nos dois extremos do trato vocal, né? Além da gente construir esse alongamento, eu quero que você se preocupe também com a sua respiração. Então você vai puxar o ar em espaguete, mas se concentrando de que esse ar vai responder depois ao impulso da respiração, conforme a gente já estava estudando antes. Enche barriguinha, enche a costela, apoia e depois canta. No nosso caso, a gente ainda não vai cantar. A gente vai fazer um ho, 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 como se fosse o Papai Noel, só que sentindo esse alongamento do trato vocal, beleza? Então é puxa o ar, sentindo o alongamento e pensando na respiração. Quando impulsionar o ar para sair de volta, não deixe com que esse alongamento feche. Mantém tudo bem alongadinho ali, tá bom? Mantenha essa estrutura ampla. E daí a gente vai fazer ho, 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 como o Papai Noel faz, beleza? Então vamos lá? E não é com H, tá? Não é com R, tá, pessoal? É com H que a gente vai fazer. É um ho com H, sem ho, tá? Sem pesar o R, tá bom? Então, vamos lá? 3, vai!
Ho, ho, ho. Viu? Bem alongado. Vai ficar esquisito e deixa ficar, não tem problema, tá bom? Isso é só um aspecto da técnica, a gente ainda não está cantando, a gente está entendendo como as coisas funcionam. Não é para ser bonito, é para ser fisiológico. Alonga de novo, vamos lá? Puxa. Ho, ho, ho. Foi? Agora alongou um pouco melhor do que da vez anterior? É assim que acontece, porque você foi pego de surpresa e agora você já está entendendo o que vai acontecer. Vamos fazer mais uma vez para ter certeza? Esse terceiro vai ficar ainda melhor. Vamos lá? Então puxa o ar. Ho, ho, ho. Sentiu lá? Esse é o lugar do ar, pessoal. É aí que a gente armazena esse ar, concentra essa propriedade do som, na verdade, né? Não é esse som, não é esse ar, é esse som. É ali que a gente concentra essa característica do som para poder sentir esse alongamento do trato vocal, beleza? Mas ainda não é a conclusão do destino do som. A gente parou aqui num lugar, agora a gente vai começar a lidar com esse som em profundidades, tá bom? A gente vai começar a entender outros elementos, beleza? Agora que a gente fez esse alongamento, a gente consegue entender que tem a ver esse alongamento com a ressonância e projeção da nossa voz. Então, quanto maior o alongamento, maior as ondas de vibração e assim as características do som mudam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nessa garrafa PET, eu tenho um espação vazio sem nada dentro. Quando eu assoprar usando minha coluna de ar, essa garrafa PET vai emitir um som e vai ser um som grave, com harmônicos graves. Por quê? Porque existe bastante espaço para a onda reverberar. E isso vai gerar essa característica de harmônicos mais graves e intensos. Então vejam, a coluna de ar, né? E a garrafa. Consegue ouvir? É um som grave. Por que é um som grave assim? Por causa desse espação que tem vazio. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica o som dessa garrafa quando ela tem menos espaço nela. Eu vou encher ela com água um tanto e depois eu vou trazer para vocês verem como é diferente o som dela quando ela tem menos espaço interno para reverberar esse som, esse ar que vai vir da coluna de ar. Aí voltei agora com a minha garrafa quase cheia de ar, cheia de água. Agora eu vou assoprar e você vai reparar como a característica do som mudou em relação à garrafa vazia. Coluna de ar e garrafa meio cheia. Percebem? Por que isso acontece? Porque existe menos espaço, né, vazio, né, desocupado, e isso faz com que o som vibre mais rapidamente, gerando um harmônico mais agudo. Acontece que a voz humana ela é muito mais sensível aos sons agudos. Por isso que quando a gente controla bem essa passagem, esse espaço de ar, a gente consegue controlar a projeção da voz, porque depende desse espaço para a construção dos harmônicos que a gente pretende trazer para a nossa voz cantada depois. Certo? E aí, estão comigo? Curtiram essa experiência? A gente vai continuar para entender um pouco mais, porque ainda tem mais coisa para a gente entender. Beleza? Outra questão que muda a qualidade do som é a consistência do material que é feito o instrumento. Então, no nosso caso, é a voz, mas vamos dizer que fosse um outro instrumento. Pensem num violino. Se for um violino de madeira, esse violino terá um determinado som característico que a gente já conhece. Se for um violino de metal, um violino de lata ou latão, esse violino vai ter uma projeção diferente, com harmônicos muito mais brilhantes, vai ser um som muito mais estridente. Por que isso acontece? Porque o corpo desses instrumentos são de materiais diferentes. E um material é mais rígido que o outro.
A madeira tem mais capacidade de vibração, ela é um pouco mais maleável. Já o metal, ele é rígido, então ele vai ter uma vibração diferente. A gente consegue entender, então, que isso também tem a ver com o trato vocal. A região não é que ela tem que ficar enrijecida, dura, mas ela precisa ser um pouco fortalecida para que essa musculatura compreenda o som ali naquela região de uma forma de vibração ao qual você se identifique, você queira naquele momento. Então, é importante também entender que esse aparato vocal, ele não precisa só ser amplo ou estreito, conforme o que você precisa reproduzir, mas ele também precisa de uma certa rigidez, vamos dizer assim, uma leve rigidez de onde você quer que esse som opere. E aí a gente começa a entender a questão das alturas da faringe. Conforme a parede da faringe se enrijece, você ganha uma propriedade diferente da voz. Então, se essa parede da faringe se enrijece na região da laringe, você vai ter um som mais ou menos assim, que é um som vindo da garganta e ainda é um som duro, né? Pode ser assim também, um enrijecimento aqui, mas com um alongamento do trato vocal, né? Mas essa produção sonora, ela acontece com base na faringe se espremendo na região laríngea. Você pode adotar um som mais orofaríngeo, né? Que é a faringe se contraindo na região oral, que é mais ou menos esse som que eu uso para fala, é com uma constrição um pouco de orofaringe. Ou pode ser de rinofaringe, e o som vai ficar bem mais anasalado se você usar só esse recurso. Mas você pode ir ganhando outras características. Minha sugestão é, brinca com a voz, conheça, explore, mas não faça só aleatoriamente brincando com o som, mas brincando com os recursos, identificando o que está acontecendo com cada um deles. Para aqueles que são atores, é muito importante compreender esse funcionamento, porque a construção da voz da personagem acontece por causa desses filtros, por causa desses lugares do trato vocal. Então é muito importante que se explore esse conhecimento do trato vocal, né? A gente não vai treinar nenhum exercício ainda de cinturão de brilho, chama isso, a gente vai ter uma aula para lidar com isso. Hoje eu só estou mostrando para vocês a versatilidade do trato vocal e o quanto é possível se explorar com ele. Mas isso tudo se dá com bastante tempo de estudo, de dedicação e explorando para conhecer. Existem muitas possibilidades no trato vocal para você ganhar recursos sonoros. Boas formas de reconhecer isso também são com exercícios sonoros, como M, N e NH. Eles vão te colocar a voz em lugares diferentes. Ainda é cedo para eu explicar sobre esses lugares, eu acho que ainda não temos base suficiente para isso. Mas eu quero que você já comece a se explorar com esses exercícios, sentindo as vibrações do M, do N e do NH. Essas vibrações, onde você sentiu o som vibrando, você vai sentir, claro, a vibração da prega vocal. Não é essa vibração que eu estou falando. Estou falando de para onde esse som foi depois que saiu da prega vocal, aonde ele reverberou, vamos dizer assim. Eu quero que você reflita sobre isso. Vai experimentando, fazendo exercícios, sabe? Tentando conhecer essas vozes alternativas e diferentes. Então, pessoal, toda essa manipulação do trato vocal permite que você possa dar características para o timbre vocal. O timbre tem a ver com qualidade, com não se é bonito ou feio, mas no sentido de quais são as qualidades mesmo, assim, o que compõe aquele som, a identidade daquele som. O timbre, né, pode ser construído de duas formas diferentes, que vão atuar juntas, na verdade. Não dá para ter timbre sem as duas atuantes. A primeira é a questão da própria prega vocal, que a gente não viu ainda, mas ela é uma possível articuladora do seu timbre, né? Tipo, ela ajuda a construir o teu timbre vocal, né? Então, por exemplo, uma voz mais soprosa, essa voz assim, isso é feito pela prega vocal, né? A prega vocal não está se fechando completamente, por isso produz esse som. Ou pode ser um som mais assim, e aí é a prega vocal, né?
ela se contraindo com muita força e gera um som com essa característica. Esse é um timbre vocal gerado pela prega vocal, mas esse timbre também pode se dar pelo trato vocal, através da forma de encaixar a ressonância, né? E é desse timbre que eu estou falando para você explorar e brincar. Então pode ser um timbre mais nasal, e daí você vai ficar com uma voz mais sonha, né? Um som mais nasalado, assim, né? Então, por exemplo, eu gosto muito da comparação assim para o teatro. Às vezes um ator precisa fazer uma voz de um fanho. Então ele tem que fazer a voz assim, porque o fanho é um alongamento do trato vocal, a campainha é uma disfonia que acontece assim, né? Só que assim, ninguém escuta nada no teatro. Então não falar pro fanho falar desse jeito. Então o fanho vai aderir essa característica ali para trás, mas ele também vai ativar vai ativar um cinturão de brilho superior que traga esse som mais para frente, que projete melhor esse som. Lembrando que tem a questão do aquele enrijecimento que a gente estava falando, é disso que a gente estava falando, beleza? Então você vai trazer um som aqui bem nasal e aquele ali. E daí a gente tem um som assim, e daí esse som projeta no teatro. Percebem? Então, assim, são características que vão ganhando. Claro, isso eu estou falando com voz falada. Com voz cantada, são outros tipos de recurso, mas que também pode ser usado dessa forma, conforme que tiver que ser feito, né? O importante do cantor é a versatilidade. Quanto mais você puder explorar dos seus timbres, das suas formas de cantar, mais recursos você vai ter para uma interpretação de qualidade. E é isso, pessoal. Na aula de hoje, a gente entendeu como aquele fluxo de ar que a gente estava estudando na aula anterior influencia na ressonância da nossa voz e na construção do nosso trato vocal. Como que a manipulação desse trato vocal nos dá uma série de recursos e possibilidades que nos possibilitam, na verdade, a ter uma performance mais completa e uma interpretação que possa alcançar melhor as pessoas, principalmente no sentido auditivo mesmo, né? Onde nossa voz se projete o suficiente para ser ouvida por todos. Na verdade, ainda vamos entender outros aspectos da ressonância. Nós falamos sobre o trato vocal, mas ainda não falamos sobre os articuladores e ainda não entendemos bem certinho sobre os filtros ressonantais. A gente só entendeu aqueles aspectos mais gerais e mais amplos do trato vocal e também sobre o seu alongamento. Eu entendo que não é muito fácil e é nesse momento que eu trago para reflexão um trecho de uma matéria que eu li uma vez numa revista na época que eu estava na faculdade. Trata de uma entrevista que fizeram com uma grande cantora de ópera chamada Montserrat Caballé. E a Montserrat, ela foi entrevistada e uma das primeiras perguntas que fizeram foi qual é a maior dificuldade na vida de um cantor. E eu sempre imaginei, assim, né, imaginei que, principalmente no caso dela, seria algo como abrir mão de tudo em prol da carreira, e é muito isso que acontece, assim, no ramo profissional, né? Muitos cantores abrem mão de construir uma vida pessoal, assim, de construir, enfim, uma família, ou de ter seus momentos de entretenimento e lazer, enfim, de viver suas próprias vontades em prol da arte que executa. E eu imaginei que fosse algo desse tipo que ela fosse dizer, e não. Ela falou que a maior dificuldade em ser um cantor é controlar a si próprio. Trata-se de uma luta constante com o próprio corpo. Então veja, o natural da laringe é que ela suba e agora você tem que fazê-la descer. Você passou a vida toda tendo uma respiração superior e agora você está entendendo que ela precisa ser uma respiração inferior. Mais para frente, vamos entender outros aspectos que também vão te mostrar o quanto o seu corpo tem lidado contra aquilo que precisa ser feito para que você cante. O canto, sim, é um mecanismo que vai se tornando natural,
Mas como não é algo de praxe, que a gente mantém uma prática constante, claro, com exceção de quem é profissional, mas como a gente não tem essa prática a vida toda, muitos hábitos são mal gerenciados e por isso a gente acaba perdendo essas características, né? Agora, a gente precisa retomar esse fortalecimento muscular, reentendendo como essa musculatura funciona, certo? E é por isso que eu quero te propor hoje um desafio. O desafio é que você escolha uma música e que você ensaie ela todos os dias. Mas eu quero que você escolha essa música e que você a ensaie explorando aspectos diferentes do seu trato vocal. Alonga bastante e canta com tudo bem entubado, bem alongado. Depois fecha todo o espaço e sente como que funciona esse som assim. A ideia é que você explora, sabe? Explore esse meio, tá bom? Pessoal, a gente está encerrando nossa aula de hoje, reforçando os recadinhos, hein? Nós temos a monitoria na quarta-feira no Facebook, lá no nosso grupo, Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva, e na sexta-feira, também às 15 horas, no Google Meet. E o link vai ser disponibilizado mais ou menos uma hora antes, lá no grupo do Facebook, beleza? Fico esperando você lá. Até uma próxima e é nóis!